Meet? Onde? Ali na parte de baixo, do lado do negócio que Sim, desliga o Meet. tô vendo aqui. Sim. Clica nela, depois clica em alterar layout. Ok. E depois destaque. Ok. Já tá mais próximo, sim. Perfeito. Então, entendeu, né, meu querido? Vou buscar o meu carregador rapidamente, mas pode falar no que eu tô ouvindo, só vou buscar aquele mochila. Show de buelas. Então, o negócio é o seguinte. Tudo que eu fizer de conta aqui, eu vou te mandar no WhatsApp depois, tá? Não precisa copiar nada e tal. Ok. Bem, como a gente está vendo aqui, tem vários tipos de problemas estatísticos, né? Que são dados mediante a situação que você tem. Aqui nós temos, por exemplo, a distribuição aleatória simples aqui, né? Uhum. Então, o que acontece nessa distribuição aleatória simples? Nós temos a seguinte situação. Às vezes os dados eles são colhidos de uma forma totalmente aleatória e escritos de uma forma totalmente aleatória. Uhum. Totalmente aleatório mesmo. Então aí é um aleatório simples. Agora, o aleatório estratificado, tu tem uma situação bem clara, do tipo, estou trabalhando com as turmas de quinta série e quero saber a nota das criancinhas da quinta série. Então, tu já estratificou de todas as crianças da escola, tu está pegando só a quinta série. Então, nesse tipo de situação, tu vai ter, vamos dizer assim, aquelas situações enviesadas, né? É a mesma coisa que tu fazer a pesquisa eleitoral, sei lá, numa faculdade. Então, a intenção de voto vai ser só dos estudantes da faculdade. Não vai estar a galera da favela, a galera que trabalha, as donas de casa, sacou? Então, basicamente é isso. Bem, quando tu está trabalhando com estatística, tu também tem dois tipos de variável, a qualitativa e a quantitativa. Sabe a diferença? Qualitativo seria a nível nominal, ou seja, coisas distribuídas por nome, sei lá, 50 ou não, vamos lá, todos os eleitores da escola Manuel, sei lá o que das quantas, de cabelo roxo, diriam que não iriam votar em determinado eleitor ou só um estudante de matemática. Com certeza. É o, sei lá, 2/3 daqueles de cabelo roxo, sei lá, acho que é isso. Exato. Bem, a questão é o seguinte: qualitativa, na verdade, ela não está associada com a amostragem. O que tu estava citando é a amostragem legal. Qualitativa, apesar de tratar de adjetivos, como tu falou, pessoas de cabelo roxo, não é bem o caso aqui. Né? Qualitativa tem mais a ver com o teu X, né? A tua variável. Né? Então, por exemplo, qualitativa seria, por exemplo, a qualidade de um produto. O produto pode ser bom, pode ser médio, pode ser péssimo. Olha, Oh, pra gente fazer isso, eu por acaso tive um bocadinho de dúvida sobre essa questão, mas eu tenho aqui um exercício que tem vários exercícios falando sobre isso. Eu posso, sei lá, ler legal. um exemplo e te falar e ver se eu tô certo. Mas eu vou te dar exemplos de cada um desses para que tu compreenda melhor. Por exemplo, nominal. Nominal, ele não ordena o nome. Então, por exemplo, pessoas que gostam da pasta de dente da Sorriso, pessoas que gostam da Colgate, entendeu? Não existe uma ordem aqui. É um nome e tu associa esse nome. Agora, ordinal tem ordem. Por exemplo, pessoas que fazem compra na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Existe uma ordem. Ou a ordem de melhora, né? Você pode ser bom, péssimo, ruim. Tem ordem aqui. Quantitativa tem a ver com os dados numéricos que você recebe, né? Dados discretos são aquelas situações onde só pode ter números inteiros como resposta. Por exemplo, as pessoas têm 1 filho, 2 filhos, 3 filhos. Ninguém tem meio filho. Né? E contínua, não, contínua são situações onde tu pode quebrar os números. Por exemplo, alturas, pesos, quantidade de dinheiro que você tem. Sacou? Isso aí. Entendeu a ideia? Mais ou menos. Pode repetir essa da quantitativa? Bem, quantitativa tem a ver com números, né? Então, digamos que você esteja fazendo uma estatística da quantidade de filhos que que as pessoas nessa empresa têm, vamos supor dessa forma. Então, vai ter as pessoas com 1 filho, 2 filhos, 0 filhos. Quantidade discreta, quantidade que não dá para rachar. Não tem como tu falar que tu tem meio filho. Entendeu? Então é isso.
Outra situação discreta, quantidade de anos, né? Outro tem 10 anos, outro tem 11 anos, outro tem 12 anos. Sacou? Uhum. Então, isso é discreto. Agora, contínuo não. Contínuo são dados que estruturalmente podem ser quebrados, que não dá para tu descrever assim. A pessoa tem 20 quilos. Não, ela vai ter 20, qualquer coisa, entendeu? Não dá para tu dizer que é 20 quilos exatamente. Então, é da natureza de algumas medidas como peso e altura ser dessa forma. Ok. Beleza? Aham. Okay. Então, é isso aí. Me manda esses negócios aí que tu falou. Vamos treinar. Ok. Eu posso mandar pro WhatsApp? Pode sim. Vou te mandar então. A gente pode até resolver alguma coisinha e depois eu te mando a imagem no WhatsApp também. Aí tu pode estudar pelas imagens. Aí só um instante. Tá aqui. Ih, Katsu. Essa aí é a primeira. E depois... Essa aqui é a segunda. Tipo, o meu problema com essa apostila é que ela é feita pelo professor e eu tentei segui-la, por algum acaso, né? Como uma pessoa normal faria. Só que, assim, você passa 3 páginas, o cara já tá em Marte. Acontece, né? Esses professores de Portugal, eles não se preocupam muito com a didática também, tem isso. Estudo em Portugal é horrível, cara. É uma coisa assim. Eu vou te dizer que os alunos, eu dou a aula mais normal do mundo aqui, né? Dou aula no Paint, uma aula tranquila, eles, nossa, como eu entendo contigo. Eu penso, não tô fazendo nada demais. Mas é porque os professores aí em Portugal, eles não voltam à matéria, né? Se tu não aprendeu uma coisa, eles continuam e já era. Cara, é um inferno. É um inferno. Tipo, é muito ruim. Assim, várias paradas que eu vejo dentro da faculdade que eu fico assim. Às vezes eu não sei se eu tô, tipo, no terceiro ano do colegial ou se eu tô, cara, na universidade. Tipo assim, porque eu vejo umas paradas que eu fico, cara, não é possível. E os portugueses não têm pensamento crítico nenhum, cara. O Brasil, a nível de estudo, produção científica, tá 50 vezes anos-luz daquilo que é Portugal. E eu sei disso também porque minha mãe tipo, mora aqui, ela faz o doutoramento aqui. A minha mãe, tipo, estudou no Brasil. A gente é do Rio. Aí ela, tipo... Minha vida sempre foi ir, tipo, em escola, que ela era coordenadora do ensino médio, essas paradas. E ela me falando isso, falando, cara, Portugal é um lixo. Mas eu vou te falar uma coisa, cara. Sim, é bem complicado mesmo. A cobrança é muito alta. Eu acho que se tivesse a cobrança que tem aí com a didática dos professores daqui, pelo menos os interessados, né? Eu acho que daria bem certo, sabe? Mas é uma pena mesmo como o pessoal é bem desleixado aí para explicar. Mas tu morava aqui, não? Não. É que eu tô com bastante cliente daí agora. Eu fiz um esqueminha aí. O pessoal gostou de mim, não sei porquê. Não, graças a Deus. É que, tipo assim, depende de onde é que você tá aqui. Tipo, eu tô Bem, aqui em Portugal a gente tem as duas principais, segundo os rankings, as duas melhores faculdades de Portugal. Uma é a Católica, que é a minha, que é como se fosse a PUC. E tem a Universidade Nova, mas a Nova é pública e é voltada para, tipo, para engenharia, para ciências matemáticas, entendeu? E a Nova tem muitas pessoas que vêm da Alemanha e tal, que pagam muito caro para estar lá e tal. Caramba! Então, depende, entendeu? A Católica não tem cobrança nenhuma. Tipo assim, faz isso aqui que eu tô falando pra você fazer, avaliação contínua, tá bem. E pronto. Eu acho muito doido, sabe por quê? Porque Portugal tem uma história, a história meio recente de Portugal, né? Século XIX, XX, começo do XX, muito forte, né? De intelectuais. Né? Tanto na área de exatas, na minha área de exatas, Portugal é referência. Mas, os textos, né? De quantos autores massa que tem aí em Portugal. Mas isso não se reflete no ensino, né? O pessoal tem uma didática muito ruim aí, tá louco. Não, horrível. Uma coisa horrível, assim, uma parada que eu não percebo. Pode crer. Bem, vamos ver aqui, né? Tá dizendo para dizer que... É que eu tire uma outra foto, não? Ou não, tá boa? Tá suficiente. Classifica os dados referenciados abaixo quanto às escalas de medida em que estão expressos. Escalas de medidas? Tá, vamos ver. As empresas, eu acho que é aquilo de tipo de estatística que a gente estava tratando ali na apostila, né? Variável, tipo de variável que a gente tem. As empresas de uma determinada região foram classificadas nas seguintes 4 categorias: microempresas, empresas pequenas, médias empresas, empresas grandes. Bem, a gente está falando de nomes, então é qualitativa.
de fato não é quantitativo porque não são números. É qualitativo ordinal isso? Ordinal ou nominal? Bem, ordinal tem ordem, né? Tem uma sequência. Nominal é só nomes aleatórios. Ordinal seria, não? Porque ordinal. Do micro, sim, até o macro. Exato, muito bem. Essa é uma situação ordinal. Ok. Ou de buelas. Agora a próxima. Empresas de uma outra região, classificadas de acordo com o volume de vendas, definido no estudo. Volume. Aí isso, pois. Ora, pois, me diga, o que tu acha que é? Continua sendo qualitativa? Eu acho que como não tem número, eu diria que seria qualitativo, mas a nível nominal, porque é definido em escudos. Não, na verdade, apesar dele não ter dito os números, ok, ele falou do volume. E volume é uma quantidade. Então vai ter algumas com mais volume, outras com menos volume. A gente está falando de quantitativo, está falando de um valor numérico. Está sendo definida por causa de um valor numérico. No caso, um valor numérico, eu acredito, contínuo, tá? Porque volume tem meio volume também, tem meio litro. Isso é verdade. Fez sentido o que eu falei? Fez. Eu tive essa dúvida em alguns momentos na hora de fazer isso aqui. Perfeito. Isso aqui vai cair para ti ainda em prova, né? Algo assim. Assim, isso é mais inicial para que a gente consiga chegar mais ou menos aquilo que o professor quer. Assim, propriamente assim, caindo em prova, pode ser que sim. Que eu não sei. Assim, é a mesma probabilidade de a gente saber o número da Mega Sena, cara. Porque, tem bastante assunto, mas eu acho que a probabilidade da Mega é um pouquinho maior. Diga. Porque o cara, ele falou, tipo, olha, vai cair aí tudo aí, estudem que vocês têm que estudar. Pô. É que uma coisa vai juntando na outra, né? Mas isso aqui tá um pouco deslocado. Acho que é legal tu dar uma olhadinha própria nele. Bem, vamos para a próxima. Posteriormente, as mesmas empresas passaram a ser classificadas de acordo com o volume de vendas. Mas agora definido em euros. Acho que também é a mesma coisa, quantitativo contínuo. Contínuo, né? Me parece ser a mesma coisa. Agora, né? Claro, da forma que ele escreveu, é difícil a gente dizer com certeza, porque o volume ele pode ter definido em volumes inteiros, mas volume, a grandeza volume é uma grandeza contínua. Né? Uhum. E euro também, uma quantidade de dinheiro é uma quantidade contínua, porque tu tem os centavos, né? Sim. Pode crer. Então é isso. Pô, tua mãe faz doutorado aí, que legal, cara. Faz doutorado em Ciências da Educação. Ciências da Educação. Cansou do Brasil. A gente cansou um bocado. Tu é de onde? Tu é do Sul, não é? Eu sou do Sul. Pois, o Sul não é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um inferno. O Rio de Janeiro o pessoal critica bastante. Não tem condições, cara. Eu vim pra cá, às vezes dá até uma determinada saudade, mas não do Rio. Mas, assim, pô, não dá não, cara. Tipo, Rio de Janeiro eu não vi ninguém elogiar até hoje, né? Negócio... uma cidade maneira pra tu visitar só, mas assim, pra viver não dá, cara. Eu tive uma má impressão quando eu fui lá, porque eu passei fome quando eu fui lá, assim, literalmente. Como assim passou fome, cara? Passei fome porque eu tinha ido pelo ITA, né? E o ITA não pagou a grana pra gente comer lá. Então eu tinha que passar a base de água, assim, o dia inteiro, praticamente. A gente tem o ITA lá, não tem? Ou é o IME? É o IME que a gente tem lá, aliás, lá na Praia da No Rio, é IME. É o IME. Tem uma SpaceX também, né? Que fica no Rio também. Eu acho que bastante... tem. Acho que tem o colégio militar lá forte, tem um negócio assim... Sim, os colégios militares aí do Rio são bem fortes, os vestibulares são bem complicados também. Às vezes aparecem uns doidinhos querendo passar, barra pesadíssima. Coisa de maluco mesmo. Pode crer. Ei, olha só, vamos continuar. Então a gente viu os tipos de variável que tem, são aqueles 4, nada além disso. E na maioria das vezes a gente vai estar trabalhando com variáveis contínuas. Então, ou discretas, mas de forma geral contínuas. Principalmente para as estatísticas mais tensas, como essas de teste de hipótese, que você vai ter que ver posteriormente. Mas agora, nesse momento aqui, existe um elemento que todo mundo negligencia quando está aprendendo estatística, que é a frequência. Depois acaba não entendendo o que significa, mais para frente. A frequência é o elemento mais importante. Já ouviu falar dela? É o F grande ou o F pequeno? Bem, o F, eu não sei como a tua professora chama, mas o F grande normalmente é a frequência absoluta, né? Pois, o F pequeno é relativo. Eu tenho aqui o F grande com o Izinho pequeno, que é a frequência absoluta, e o F pequeno com o I também, normal, da mesma maneira, a frequência relativa, sim. Show, normalmente é isso.
Agora a questão é a seguinte, né? Um trata de porcentagem, como o próprio nome diz, relativo, e outro trata de valores absolutos. Né? Então vai depender do tipo de dado que você está trabalhando. Mas o que é a frequência em si, né? É a repetição de um evento. Por exemplo, aqui a gente tem valores discretos do peso de blocos. Quando a gente arruma em hall, né, que são organizar crescentemente os dados, a gente repara que, por exemplo, o 74... Hã? Meu! Tá tentando um vírus entrar no meu computador aqui, que doideira, de toda forma. Olha sério? só. Não, mas tudo bem, já dei meu jeito aqui. Tá vendo que tem 3 74s aqui? É a moda, né? Bem, tu pode dizer que a moda é 3, mas aqui não é o ponto. Não, moda não, desculpa, qual que é o nome A do questão outro? é o seguinte, a frequência é 3. A frequência do dado 74 é 3. Porque nessa estatística aqui ele aparece 3 vezes. Certo? Sim. A ideia é essa. Enquanto os outros aqui, de um modo geral, né, aparece uma vez só, 76, 80, a frequência é 1. De cada um deles a frequência é 1. Né? Bem, aqui a gente tem um exemplo melhor, né? Depois de colocar esses dados brutos em hall, eles ficaram dessa forma. Então a gente pode associar a frequência. Aqui está falando de número de filhos, olha só. É daqui que eu tiro os exemplos. Tem 2 pessoas nessa empresa que tem 0 filhos, 4 tem 1 e assim vai. Então a frequência do 0 é 2. A frequência do 4 é 1. E isso é importante para um monte de coisas, para tu calcular principalmente média e desvio padrão de uma forma mais rápida. Né? Porque, por exemplo, digamos que uma pessoa desatenta quisesse calcular qual é a média da quantidade de filhos aqui dessa empresa. A pessoa desatenta somaria 1, mais 4, mais 2, mais 5, mais... e vai, né? Vai somando tudo. E divide pela quantidade de pessoas que trabalham nessa empresa, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 30. Tem 30 pessoas, né? Então você somaria a quantidade de filhos de todo mundo e dividiria por 30. Não está errado. Definitivamente não está errado. Mas seria muito mais trabalhoso que fazer o seguinte: pegar a quantidade e multiplicar pela frequência. Então, por exemplo, 0 vezes 2 mais 1 vezes 4 mais 2 vezes cacetada aqui mais 3 vezes 6. E assim vai. Assim vai. Depois, bem, tu junta tudo, essas multiplicações que eu estava falando, e divide pela frequência total, que é a quantidade do tamanho do teu espaço amostral, né? Que é 30 aqui, que são as 30 pessoas. Certo? Tudo bem? Sim. Show. Sim. Nós temos uma tabela de frequências aqui. Aqui a gente então coloca o número de filhos, essa é a variável. Então a coluna X normalmente alguém chama de variável, vai de 0 a 5. FI aqui ele está chamando de frequência bruta e a frequência relativa aqui com a porcentagem. Note uma coisa, né? A frequência relativa ela é sempre bem interessante, sabe por quê? Porque a frequência bruta, a gente precisa saber qual é a quantidade total do espaço amostral para entender. A frequência bruta? É a frequência que tu tira de forma direta aqui, né? 2 para 0, 4 para 1, certo? Essa aqui. Se tem alguma coisa a ver com o cum FI, não? É o Fzão, cara, a frequência absoluta que tu estava falando antes. Ok, a frequência absoluta. O Fzão, ok. Isso, bruta, absoluta, a mesma coisa. Ok. A questão aqui é o seguinte, né? Se tu não vê que tem 30 pessoas nessa empresa, os dados aqui não fazem muito sentido. Por exemplo, tu vê que 10 tem 2 filhos. Tu não consegue dizer se a maioria tem 2 filhos ou não. Porque pode ser que as pessoas de 4 filhos sejam 60, 70. Tu não sabe o tamanho da empresa, tu não sabe quantas pessoas trabalham lá, no primeiro momento, sacou? Por isso que, de um modo geral, a frequência relativa é mais interessante. Porque só de eu olhar aqui que 2 pessoas, quer dizer, que 2 filhos são 33% das pessoas que trabalham, então, pô, eu já vejo que uma boa parte da empresa tem 2 filhos. Entendeu a ideia? Essa é a ideia da frequência relativa. Além de gráficos como o gráfico de pizza serem melhor explícitos nessa estatística que é relativa, tá? É isso. Bem, aqui ele faz umas perguntas meio boba. Tem alguma questão como essa aí no teu livro? Por acaso não. Por acaso a gente tem, tipo assim, depois daquilo ali que eu te mostrei, que eu te mandei a foto, a gente na realidade vem para... Não, na realidade a gente tem isso aqui, olha. Seria um enquadramento 2.1, dados quantitativos discretos.
E aí ele me dá, tipo, o número de treinos por semana de alguém que fez os treinos. Não dá pra ver aí bem, eu posso tirar uma foto. Mas vou te mandar. Ele me manda os números de treinos relativos feitos por semana. Acabei de te enviar. E é mais como se fosse mais ou menos isso, só que eu achei muito mal distribuído isso aqui também. Eu não estou conseguindo ler direito, né? Mas me parece parecido com o que a gente estava vendo, né? Sim, mas o exemplo, nem o exemplo dos portugueses conseguem fazer, cara. Foi impressionante, cara. Espera, tu não. Pô. O problema é falar palavrão aqui no vídeo, não? Pô. Bem, vai ficar na gravação, mas ninguém assiste mesmo. Cara, tem até vergonha que a minha família é metade portuguesa, cara. Falando sério. Porra. Bem, cara, o que rola aqui, né? Só saber ler a tabela. Né? Então, essas perguntas, uma vez que tu sabe ler a tabela, tá bem tranquilo, né? Uhum. Consegue me responder elas bem rapidinho? O que você quer que eu te responda? Essas considerações que estão aparecendo aqui embaixo. Essas considerações. Qual o número de funcionários não tem filhos? Qual o seu percentual? O número de funcionários que não tem filhos seriam 2 funcionários e o percentual seria de 6,7%. Depois, quantos funcionários têm 5 filhos e qual o seu percentual? Quantos funcionários têm 5 filhos? Seriam 3 funcionários que têm 5 filhos e o seu percentual é de 10%. E depois, a maioria dos funcionários tem quantos filhos? E a minoria? Eu acho que a maioria dos funcionários que tem quantos filhos? A maioria dos funcionários tem 2 filhos, que seria o número 10. E a Tranquilo, minoria. né? Como? Bem tranquilo, né? Diria que sim. A minoria tem quantos filhos? A minoria, no caso de ter, então o zero está excluído, certo? Certo. Então a minoria teria não, tem 5 filhos. Seria ali o último número ali. Isso aí. Bem, uma vez que a gente compreende do que se trata, né? É bem tranquilo. Bem Sim, tranquilo, não tem muito o que tranquilo. fazer. Eu acho que estatística é mais, assim, é mais organização, sabe? E eu não sou muito organizado. Eu diria que sim, tem que organizar, mas tem que entender também do que se trata, né? Obviamente, Tipo, também. tu não vai conseguir só organizando, tu vai ter que fazer uma continha ou outra, né? E algumas continhas seguem algumas regras meio pesadas, tipo lá na distribuição normal, né? Que é necessária para tu entender os testes de hipótese que tu tá vendo agora. Aquela compreensão da tabela Z, ou mesmo a leitura de um problema de estatística discreta binomial é complicado, sabe? Então é meio que um treino, entende? É um treino. Tu vai ver tantas questões, vai fazer tanta conta que tu vai uma hora entender. Sim, é só para falar um negócio também que eu esqueci de falar por algum acaso. Por algum acaso existe uma luz no fim do túnel, não é? A luz no fim do túnel eu posso levar cábula para a prova. Eu posso levar tipo Tipo uma apontamento. colinha? Sim, o professor permite a gente levar tipo apontamentos. Permite. Poxa, perfeito, hein? Pois, sim. Acho que sim. Aí sim. Resolve Aí, bastante a vida. aí ficou legal. Daí é só estudar bastante, ver todos os mais diferentes tipos de exemplo, pronto, né? Vai ficar bem tranquilo. Sim, mais ou menos isso. Perfeito. Muito bem, vamos continuando aqui. Bem, tem vários nomezinhos aqui que a gente vai pular, eu acho que não vale a pena perder tempo com isso, que são formas de tu apresentar uma tabela de frequência, né? Note. Aqui é a mesma tabela, só que com alguns dados a mais. A frequência acumulada crescente, a decrescente e a porcentagem, né? Crescente e decrescente. Frequência relativa. Essas aqui são interessantes quando tem perguntas do tipo: quantos empregados têm até 2 filhos? Né? Essa pergunta parece parecida com as de cima, mas é diferente. Por quê? Porque até 2 filhos significa 2 ou menos. Sim, Okay? do 0 até o 2. Então. Exato. Então, tu vai acumular a frequência de 0 até 2, ou seja, 16. Frequência acumulada, é isso, né? Isso. Então, tipo, tu poderia somar aqui e ver que é 16, mas aqui ele já te dá explicitamente. Né? Sim. E isso é bom por quê? Porque vai ter uma hora, quando tu for calcular probabilidades, eu já tô te dando spoiler de coisas que tu já viu, que tu vai ter perguntas assim, qual que é a probabilidade de tirar até 2 dados tal valor? Então, se é tirar até 2 dados, é 2 ou menos. Ok? Sim.
No caso, se tu tem uma quantidade pequena de dados, tá tranquilo. Tu pode fazer 2 para mais, né? 3, 4, 5, 6 dados, que seja. Agora, tem vezes que é impossível, como por exemplo na distribuição de Poisson. A distribuição de Poisson, tu pode ter infinitos eventos ocorrendo. Distribuição do quê? Desculpa? Poisson. O que é o Poisson? Poisson é provavelmente a distribuição que tu viu depois da distribuição binomial. É aquela que tem o E elevado a lambda. Essa eu não faço ideia, por acaso, ainda não vi. Meu, tomara que tu não trabalhe com ela, mas é natural a gente aprender essa aí também, junto com a binomial, antes da distribuição normal. Por um acaso, eu não tô lembrando, não. Eu tô lembrando só desse quadrinho aqui mesmo aqui. É fácil de esquecer, velho. Mas com certeza tu viu. Não tem como tu tá vendo teste de hipótese sem ter visto isso, pode ter certeza. Ok. Bem, vamos lá. O F para baixo seria aquele ali, o F com a setinha para baixo, é o da frequência acumulada? Crescente. Ok, frequência acumulada relativa seria. Ah, com porcentagem tem relativo também na história, né? Pois, porque aqui no meu negocinho aqui, ele tá falando o seguinte: depois do Fzão e do Fzinho, a gente tem o com FI, que seria, chama-se frequência acumulada absoluta, é a soma de todas as frequências absolutas até a observação I, inclusive. E depois tem o com FI, com Fzinho, que diz, chama-se frequência acumulada relativa. É a soma de todas as frequências relativas até a observação I, inclusive. Pode também se calcular com Fzinho I igual a com Fzão I sobre N. É isso. É o que a gente tem aqui, né? Na prática é o que a gente tem aqui. Sim, é só para tentar entender de acordo com essas. Com os nomes que o professor usa? Isso vai ser complicado, porque cada livro de estatística tem uma nomenclatura diferente, sabe? Ah, é? Mas ele está falando dessas aqui com porcentagem, tá? Isso que tu acabou de ler. Só isso. Note que na crescente aqui acaba em 100%, que é o que a gente espera, né? Depois de pegar a quantidade de filho que todo mundo tem, vai dar 100%. Então essa seria a frequência acumulada absoluta. Seria a última das relativa, essa é relativa. Porque essa é relativa. Okay. Absoluta está aqui, ó. 30, porque depois que tu soma a quantidade de filho de todo mundo, dá 30. Ah, ok, perfeito. Mas note, então, que essa crescente aqui, ela é interessante para esse tipo aqui, ó. Tem até 2 filhos, porque é 2 ou menos, certo? Uhum. Então tu vai crescendo, 0, 1 e 2, como tu mesmo falou. Agora, essa aqui, ó, ao menos 4 filhos. Olha como a pergunta é parecida. Ao menos 4 filhos significa 4 ou mais. Certo? 4, no caso aqui, 4 ou 5. Então, qual é a ideia, né? A gente pode pegar a frequência absoluta decrescente. A gente vai subindo de baixo para cima, olha só. Então, 3 pessoas têm 5 filhos e 8 têm 4 filhos. Desculpa, 8 tem 5 filhos. 5 tem 4 filhos, é muito número. Daí, no fim, a absoluta dá 8, né? Porque somou. 3 e 5 dá 8. Só que essa é a absoluta decrescente. Muito bem. E daí aqui é a mesma história para absoluta, para frequência relativa, ok? Muito bem. Claro, isso aqui ainda a gente nem está fazendo conta, né? Conta de mais ou menos nem entra aqui na história. A coisa começa a ficar barra pesada aqui, ó. Distribuição de frequências por classes. Por quê? Porque aqui tu vai começar a fazer conta com estatísticas contínuas, valores que podem ser quebrados, ok? Então, por exemplo, bem, aqui ainda tu tem valores inteiros, né? Mas note, a gente quer escrever isso aqui em classes. Por quê? Porque não fica legal, que nem lá na dos filhinhos lá, tu fazer uma frequência para cada número aqui. É muito tosco, né? Tu não vai fazer o 56, 57, 58, 60, 61, não faz sentido. Quando era crianças lá até fazia sentido, que tinha muita gente para cada dado. Aqui não. Então a gente vai colocar os dados em grupinhos, por exemplo, do 55 ao 60, do 60 ao 65, saca? Tu vai pegando de espaço em espaço, de 5 em 5. Daí tu vai conseguir construir uma tabela melhor. Aqui tá toda a regra, eu já vou falar dela para ti, mas eu quero que tu olhe primeiro, porque eu preciso ir no banheiro, tá? Quero que tu olhe aqui como é que ficou a tabela. Note, né? Nós temos uma classe, ou seja, pesos que vão de 56 ao 63,8. Todo mundo que tá aqui tá dentro dessa classe. Uma pessoa com 60 quilos tá aqui. Tem 5 pessoas. Blocos de concreto, não são pessoas. Tem 5 pessoas, 5 blocos com esse peso, beleza? Show. Cara, eu vou no banheiro rapidinho, tá? Já volto. Ok, perfeito.
Totaliza aquilo ali. Quatro totaliza os... 9, 10, 14. 14 representa 100%. Ok, meu caro, desculpa a demorinha. Entendeu a ideia aqui, né? É organizar melhor os dados. Sim. Bem, então beleza. Sim, o FI, pronto, é a frequência, como é que é? A frequência acumulada absoluta, que seria o com Fzão, e o FI em porcentagem é a frequência relativa, acumulada relativa. É isso aí, pegou bem. Nisso, ok. Só que o que ele espera de mim dentro desses exercícios, por exemplo? Bem, nesse momento aqui, nada ainda. Ele não está te pedindo nada, ele só quer que você escreva os dados. Ok. Ainda só escrever os dados. Mas com essa tabela, dá para calcular média, moda, mediana, desvio padrão, variância, coeficiente de variação, dá para fazer um box plot, dá para fazer histograma, sabe? Dá para fazer muita coisa. Então, por hora, ele só está mostrando os dados. Ok. Né? No outro momento, ainda com esses dados, você pode até fazer probabilidade. Né? Sim. E por aí vai, né? Mas tudo começa numa tabela como essa. Ok. Por exemplo, aqui nós temos uma cacetada de dados. Obviamente, não dá para fazer uma tabelinha como a das criancinhas aqui. Não dá para fazer isso. Porque tu não tem valores discretos aqui de quantidade de algo. Só valores absolutos? Todos os valores aqui são decimais, né? São valores pequenos, né? Então tu vai ter que fazer uma tabela como a gente fez aqui, né? Em classes.
né? Existe toda uma técnica para construir as classes da melhor forma possível. Okay. Essa técnica, ela vem da teoria da estatística e tal. Particularmente, eu não gosto. Né? O que eu faço? Particularmente eu. Né? Eu vou te mostrar por que o meu jeito é melhor que o do livro. Uhum. Bem, aqui nós vemos que nós temos o de menor dado, me parece ser este aqui, 1,08. Né? Sim, 1,08, sim. Já está em roll aqui, né? E o maior dado é esse, 2,34. Aqui não estava em roll ainda. Aí roll tava... é sequência. Uhum. Então, a gente nota, né, que vamos de 1 a 2, vamos pensar assim, vamos de 1 redondinho a 2,35 redondinho também. Um número redondinho. A gente pode até arredondar mais, 2,40. E baseado nisso, a gente faz essas nossas classes de 10 em 10, de 5 em 5, sempre utilizando números redondos, para não ficar merda que ficou essa tabela aqui, olha só. Olha só, acabando em 8, depois começando em 8, acabando em 6, começando em 4, sacou? A gente vai sempre fazer assim, ó, de 10 em 10. Então, por exemplo, eu faria do 1,00 a 1,10. Vai ter um cara só. Do 1,10 a 1,20. Vai ter um cara só. Do 1,20 a 1,30. Outro pode fazer de 20 em 20, como me parece ser o caso aqui, né? Porque se eu for fazer de 10 em 10, eu vou ter 60 classes, né? Então é melhor fazer... Um número bom de classes é 5, sabe? Então a gente pode fazer aqui de 40 em 40, se quiser. Oi? Pois que fecha mais certinho, sim. Isso. De 40 em 40, de 30 em 30, fica legal. Mas isso propriamente é o que, essa parte da matéria? É a construção de tabela de frequência. Isso aqui estava aqui dentro das paradas que eu tenho que fazer, não? Bem, eu não sei as paradas que tem que fazer, mas tinha uma tabela de frequência no que tu me mandou. Aí? Tinha no que eu mandei? Puta merda. Nas coisas que tu falou antes? Sim, sim. Pronto, no começo, né? Sim, vamos a isso. Isso que eu tô passando, né? É padrão em todas as estatísticas. E no que tu falou aqui, ó, tá na página 11 da tua apostila, tá? Quadros de frequência e medidas de localização. Sim. É aquele ali atrás. Aí depois que a gente aprende a fazer essas coisas, começa as contas. Né? Então já é o que vai passar aqui, olha só. Claro, tem que fazer gráfico, o Excel faz isso para ti tranquilamente. Né? E aqui sim, ó, começa as contas. Tu tem dificuldade de obter média, moda, mediana, essas coisas? Por algum acaso que eu saiba, pelo menos eu tinha visto um vídeo online de uma outra pessoa, por algum acaso, e eu até entendi, não foi difícil. Tipo, a moda seria o número que mais, quantas vezes mais aparece, certo? Por exemplo, se eu sei que, por exemplo, nesse aqui que eu tenho aqui, se é o 2 o que mais aparece, a moda é 2. Se por algum acaso os números não tem nenhum número que se repita, é amodal. Ou se tiver o mesmo número de 2 e o mesmo número de 3 que aparece da maneira que aparecer, ele é bimodal. Exato. Depois, média, no caso, seria exatamente aquilo, tipo, pegar esses números, né? Ou multiplicar pela frequência de vezes que ele aparece, ou, por algum acaso, somá-los e dividir pela quantidade total aritmética. Boa. E depois qualquer outro, mediana. A mediana, cara, a mediana era entre os... Vamos lá, é sempre interessante daquilo que eu tinha percebido se fosse em números ímpares, certo? Ah, sim, tem essa diferença, sim. Tipo, sim, se fosse de 0 a 3. É sempre aquilo que está no meio entre os números que existem. Por exemplo, se eu sei que é um 13, a mediana seria entre o 7 e o 6. Porque seria 6,5. A ideia é essa. E pronto, e aí por aí vai. E depois, entretanto, o desvio padrão seria o número mais distante daquilo que seria a mediana, certo? Sim. Ok, então beleza. Bem, então, de toda forma, né, o que tu tem que ver aqui é que uma hora ou outra tu vai ter que fazer conta, é claro. Sim. Por exemplo, nessa tabela aqui, a gente claramente consegue ver qual que é a moda, sabe dizer? A moda vai ser, sem sombra de dúvidas, o número 4, não é isso? 2 e o 4, bimodal. Não, calma lá. O número de idade. Então a gente está falando de I. No caso, seria o I, certo? Ao invés do frequência. Sim. Ok, desculpa, me perdi. O valor da moda, da média, da mediana é sempre associado à variável, não à frequência. Então é a modal.
Não, é 20. Ó, tem 6 pessoas que têm 20 anos. Ah, você está falando da moda, da mediana, certo? Verdade. Não, tô falando da moda. Da moda, sim, 6, pois eu vi errado. Desculpa, eu buguei. Às vezes tem eu bugo. um cara com mais... Bem, que aparece 6 vezes, tem sim, mais apareceu, gente, né? Apareceu 6 vezes, sim. Apareceu mais, então a moda é essa. Sim, agora eu A percebi. mediana, o que é, né? Ela vai ser, se tu organizar em ordem crescente, vai ser aquilo que está no meio. Aqui é 20, a metade de 26 é 13, né? Então, é simplesmente pegar e dividir por 2, né? Aham. Isso. Então, o que a gente vai ter aqui? Na 13ª posição estará a mediana. Como é que eu vejo, né? Infelizmente eu não tenho a frequência crescente aqui, mas é só fazer a soma. 2 mais 4, 6, mais 5, 11. 12, 13. Então significa que o valor da mediana está aqui na frequência do 6, que é 20 também. Então a mediana também é 20. A média teria que somar tudo e fazer a divisão por 26, né? Então, 2 vezes 17 mais, 4 vezes 18 mais, e assim vai. Então, toda a medida medida de localização central aqui, essa que a gente está falando, elas têm uma vantagem, né? Qual que é a vantagem da média? Você utilizar todos os dados. A média usa todos. Só que, ao mesmo tempo, isso pode ser uma desvantagem, porque ela vai ser muito afetada por dados extremos, né? Se tu está calculando, sei lá, o valor, quanto é o salário da pessoa que mora num lugar muito ralé, muito pobrão. Né? Vai ter as pessoas lá com uma média salarial baixa, mas pode ser que, por algum motivo, tenha alguém com salário altíssimo naquela região. E aí altera a média. Sobe muito e, na real, isso não descreve nada da região, entendeu? Sim. Essa é a ideia. Então, a média pode ser ruim nesse ponto, né? Uma sala que todo mundo tirou 0, mas teve um cara que tirou 10. A sala é uma droga, mas tem um cara muito bom. E a média da sala vai subir, apesar de a sala, em geral, ser ruim. Né? Agora, a mediana, não, ela vai te mostrar exatamente, pô, o meio da distribuição aqui ainda é 0. A sala tá péssima. E a moda também, né? O maior valor é praticamente a sala inteira com 0. Então, cada uma tem a sua vantagem. Porém, de um modo geral, na estatística, a gente usa só a média, tá? Para estatísticas mais complexas, como a do teste de hipótese, por exemplo. E para as probabilidades da distribuição normal também. A gente vai utilizar ela, só que a gente vai utilizar a média com algo a mais, o desvio padrão. Já ouviu falar do desvio padrão? É aquilo que está mais longe possível da mediana? Não. Tu tentou fazer uma definição do desvio padrão, bem legal, mas ela está errada. O desvio padrão é mais ou menos assim, ó. Quanto, em média, um dado dessa distribuição que tu está estudando desvia da média, está longe da média. Ok. Vamos supor que tu está calculando a média de uma sala. E todo mundo na sala, 100% da sala tirou 7. Então a média é 7, óbvio. E o desvio padrão é 0. Porque nenhum dado se distancia da média. Estão todos exatamente na média. Ok? Agora, se tu tem uma turma onde uma galera tirou 2 e outra galera tirou 9, e depois que tu juntou tudo, deu 7, tu vai ter um desvio padrão altíssimo. Porque as notas estão muito longe do 7, de modo geral. Entendeu? Então é isso que significa o desvio padrão. Veja como ele é interessante. Eu vou te dar um exemplo para fazer sentido, né? Já que tu não é de exatas, eu acho legal dar esse tipo de exemplo. Imagina que você, então, está tentando abrir uma loja de roupa e você, então, faz uma análise da média da idade das pessoas de um bairro para ver que tipo de roupa você vai vender. Se é para idoso, se é para criança, se é para bebê, se é para adolescente, né? Daí tu faz a média dá 18 anos. Beleza, então tu vai comprar roupa para adolescente, para jovem. E vai tentar vender isso. Só que tu abre a loja e não vende nada. Por quê? Tu abriu uma loja de roupa de 18 anos, como é que não tá vendendo nada? Não vende nada porque o desvio padrão é alto. Né? Porque naquele bairro específico só moram bebezinhos e velhas. Né? Então, a hora que tu soma e faz a média, dá 18. Só que ninguém ali tem isso. Se tu tivesse calculado o desvio padrão, tu teria reparado. Porque o desvio padrão seria altíssimo. Portanto, a medida que complementa a média é o desvio padrão. Sem o desvio padrão, tu não faz nada na estatística, beleza? Até tu deve ter ouvido falar nessa época de Covid aí dos sigmas. Né? Esse estudo tem não sei quantos sigmas. Quanto mais sigmas, significa que são mais desvio padrões. Ou seja, tu tá pegando uma precisão maior, em outras palavras. Tá? Mas claro, isso a gente veria mais para frente. Aqui está as separatrizes, né? Que também são medidas de localização, só que elas não são centrais.
Isso aqui tá dentro dessa... Cara, tudo que tá na tua apostila tá na minha apostila. Pode ficar tranquilo. Não, sim, mas estava mesmo naquela parte que explicava depois, só para, não sei, isso também não deve ser nada relevante. A mesma sequência que eu estou dando aqui é a sequência que está na tua apostila. Sim, isso que eu ia dizer. Isso. Então, medidas de localização aqui, mediana, quartil, decil, percentil. Já ouviu falar delas? Lembra do professor falando? Por um acaso, eu estudei isso aqui por fora, mas foi meio mais ou menos. Bem, o que acontece? A média te dá um valor no meio, né? Às vezes tu não quer no meio. Tu quer algo que esteja lá pelos 25%, lá pelos 10%, por qualquer motivo que seja. Lá pelos 53%, por qualquer motivo que seja. Então tu vai usar essas outras medidas de localização. Elas vão te dar posições de determinados valores, mas não exatamente no meio. Em outro lugar que tu queira. Por exemplo, o quartil, que é bem usado, né? Tu tem o primeiro, o segundo, o terceiro quartil. O primeiro é lá pelo 25%, o segundo é lá pelo meio, então 50. Ele é igual à mediana, e o terceiro é lá pelo 75%. Então aqui a gente tem uma visualização do que acontece. Legal, né? Então tem todos os teus dados organizados, aqui vai estar o primeiro quartil. Se tu quer o 20º percentil, vai estar aqui. Então 20º percentil, o segundo decil é a mesma coisa, né? Porque decil é de 10 em 10, percentil é de 100 em 100. Então, 20º está no mesmo lugar do decil 2. Muito bem, aqui tem essas formas. Eu vou te mandar essa apostila depois, você não precisa se preocupar, tá? Ok. Aqui tem algumas fórmulas. Com certeza, pelo que eu estava vendo lá, a explicação está meio confusa mesmo. Sim. Aqui, olha só, tu tem algumas fórmulas, então, para encontrar posição de determinadas medidas de localização que tu queira. Se tu quer encontrar, por exemplo, os quartis, que é a mais utilizada, é essa aqui. Então, digamos que tu queira saber qual é o primeiro quartil, ou seja, qual dos vários dados que tu recebeu está lá pelo 25%, no primeiro quarto. Né? Tu vai colocar um aqui, que é o primeiro quarto, o primeiro quartil. Vezes N, que é a quantidade de dados que você tem. Por exemplo, lá naquela situação que a gente tinha 30 pessoas trabalhando na empresa, né? 1 vezes 30 dividido por 4. Isso vai dar quase 7,5, assim. Então, tu vai pegar ali pela posição 7 e 8. E vai ver, então, qual que é o quartil. Tá bom? Aqui ele explica até os detalhes. Se aparecer um número quebrado, daí tu sobe, né? Tem que pegar o de cima. Um negócio assim. Aqui, ó. Por exemplo. Se aparecer um número quebrado, faz o quê? Digamos aqui, deu 7,2, tá vendo? Então, 7,2 é um número entre 7 e 8. Então, tu soma o valor do sétimo elemento, do oitavo elemento, da tua distribuição, né? O sétimo, carinho e o oitavo. Soma, divide por 2, e isso vai te dar o teu negócio que tá procurando aqui, que no caso é o terceiro decil. O terceiro decil dessa aqui deu 23,5. Então, é parecido com a da mediana lá, lembra que tu tem que somar quando é ímpar? Mesma coisa. Beleza. Agora, né? Pô, a gente fez uma boa revisão. Eu não sei se eu tô numa velocidade muito alta, mas você parece que tá querendo ver bastante coisa, né? Então eu passei bastante coisa. De um modo geral, isso aqui demoraria, sei lá, 2, 3 aulas para chegar até aqui. Em modo geral, tipo, deu para entender aquilo que era, o que é cada um. Isso aí, beleza. A minha questão é a seguinte. Numa situação como essa tua, né? Eu acharia mais interessante que você tivesse anteriormente, né, trazido algumas questões que tu tentou fazer e não conseguiu, sacou? Daí eu pensaria nelas, resolveria e te explicaria a resolução. Assim a gente otimiza porque vai direto na tua dúvida. Mas como você não trouxe, então eu passei boa parte da matéria aqui. Eu acho que foi bem legal, né? Sim, eu acho que sim. Eu acho que as nossas aulas poderiam ser feitas dessa maneira. Você me explica o que tiver que me explicar. Tipo, a gente vai avançando nessa matéria, nas matérias. Você me manda algum, não sei se você conseguir, obviamente, mandar algum exercício para casa, ou eu tento fazer algum aqui que eu tenho aqui. O estilo tem bastante, mas seria melhor seguir os do teu professor, porque vai ficar igual na prova, né? Pois. Era interessante, então, eu fazer alguns desses, e na outra prova a gente tira os 15 minutos iniciais, na outra aula, a gente tira os 15 minutos iniciais aí, ou até mais, para a gente começar a pegar na massa, né? Resolver a questão. Ver o que fez errado, ver o que fez certo. Mas agora, deu uma boa descomplicada deste, desculpa aí o bom francês,
deste negócio aqui, do com FI, etc., porque eu não entendia isso. Porque essa minha apostila é muito ruim. Bem, agora tu entendeu o que significa cada coisa, né? Ótimo. Sim. E como eventualmente eu dentro de uma, como é que eu posso dizer, de um gráfico, posso utilizar essas medidas de localização do quartis, do quartil, do decil, essas coisas todas. E do Perfeito. Sim, eu acho que é nesse sentido agora. Agora sem isso, você não ia conseguir avançar, não tem jeito não. Não, sim. A única coisa que não ficou completamente clara, mas que depois, entretanto, vai, obviamente, se clarear, de acordo com as questões que eu vou fazer, é aplicar essa questão da... Ficou claro também, você explicou, claro. Mas, pô, a nível de confiança, né? Tipo assim, pô, a gente chegar e falar do quantitativo, pô, ordinal. Sei lá, quantitativo, aliás, é quantitativo discreto. Uhum. Pô, dependendo da variação de que vier isso aqui para mim na prova, pô, depende do bonito lá do meu professor, o que ele vai falar. Porque... seria bom tu pegar umas provas antigas aí para eu ver que tipo de questão ele cobra. Eu posso preparar as aulas baseado nisso. Sim, eu posso te mandar. Show de bola. Bem, meu caro, gostei bastante da aula aí. Caso você queira mais aulas, é só falar comigo, beleza? Outra coisa assim, falando também sobre a gente falar sobre isso. A questão é a seguinte: eu não vou fechar tipo os horários, porque eu acho que assim, eu tô tirando meu dinheiro, né? Tipo, eu não vou falar pro meu pai, paga aí para mim tudo aí, não. Tipo, eu tenho aqui minha mesada, eu tiro do meu dinheiro e pago eu. Então, eu acho que é melhor pro meu bolso, porque eu, pô, me planejo sempre por semana, entendeu? Uhum. E aí é interessante. E eu, a nível de horário, tipo assim, essas horas assim, tem dias que eu tenho mais disponibilidade à tarde, tem outras que eu tenho mais disponibilidade à noite. E como o horário aqui é muito mais avançado que aí no Brasil, eu não tenho problema em ficar até mais tarde fazendo as coisas, entendeu? Caso você esteja ocupado. Mas o que? A nível de pagamento, sempre ali pelo Super Prof, né? Pode ser por lá, se tu quiser. Eu aceito coisa do Brasil também, já que tu é brasileiro, né? Aceito cripto também, se tu tiver. Mas, pô, tu tira. Eles tiram comissão daquilo desse valor total aí do Super Prof, não? Não tiro, não. Do meu não tiro. Ah, então tá ótimo. Pô. O problema é que só que eu quero saber é o seguinte, pô, será que eles vão me cobrar mensalmente 19 euros? Bem, o negócio é o seguinte: se tu não tem uma forma de pagar para mim, tipo PayPal, criptomoeda, Pix do Brasil, daí tu é obrigado a ter o site para poder me pagar. Senão, tu já pode cancelar o Super Prof, se tu quiser. Ah, não, mas isso aí é de boa, porque eu tenho o Nubank no Brasil. Aí, ó. E eu posso fazer isso. Sim, eu sempre, tipo, para comprar uma parada que eu quero aí no Brasil, tipo uma camisa de futebol, etc., eu mando para mim lá e faço a transferência. Mas em real, quanto é que seria? Ah, em real, tu quer dizer, né? Bem, em real a gente tem o seguinte, né? Vou te mandar os meus horários do jeito que eles estão agora, mas basicamente nos horários brancos, que é de manhã aqui no Brasil, é 789, e nos horários, o pacote, né? E nos horários amarelos é 889, tá? Deixa eu te mandar aqui. Me manda isso aí que eu vou. É isso aí. Porque o pagar não é problema. O pagar não é problema. Será que se eu cancelar essa parada agora deles, eles me devolvem o dinheiro? Bem, daí eu não sei. No Brasil tem o estorno do cartão de crédito, mas tu tem que ter um BOzinho lá e tal, né? Eu acho que pode ser que eles cancelem, pode ser que não. 19 euros esse eu acho que tu já pagou, velho, não tem jeito. Mas os próximos tu pode evitar. Pronto. Então a gente fica combinado, pô. Eu vou agora te mandar as paradas que eu tenho aqui dos exercícios que eu tenho aqui, das provas, dos exames, que eu tenho aí acho que já uns 5 ou mais. Te mando essa parada para você dar uma olhada no que você acha. Eu, para a próxima aula, amanhã, deixa eu só ver aqui meu horário amanhã rapidamente. Dependendo, dá para fazer uma amanhã, mas amanhã eu tenho uma entrevista, cara, com o mestrado. Como ficar melhor para você, velho? Sim, você tem que ver aqui rapidinho aqui amanhã. Pronto, amanhã mais ou menos daria. Acho melhor na quinta de manhã que eu tenho mais tempo para fazer as paradas. Quinta de manhã aqui em Portugal eu teria mais tempo. Mas aí a gente vai falando, te mando mensagem amanhã ou hoje mais tarde pra gente combinar melhor. Só decidir e já era, beleza?
E manda depois essa tabela aí, porque pagar não é o problema, pô. Se tiver que pagar aí pelo Brasil, meu pai mora no Brasil. E aí, tipo, ele consegue fazer a transferência. Belezinha. Beleza, então. Falou, meu querido. Até a próxima. Valeu. Muito obrigado. Logo mais te mando o vídeo. Valeu. Ok, muito obrigado. Tchau, tchau.